Continuação do Santo Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, apresentaram a Jesus uns meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhes apresentavam. Vendo isto, Jesus ficou desgostoso e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque destes tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E abraçando-os, impôs-lhe as mãos e abençoou-os. E tendo saído para se pôr a caminho, veio um homem correndo e, ajoelhando-se diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: Me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, honrarás teu pai e tua mãe. E ele respondeu-lhe: Mestre, todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus, pondo nele os olhos, mostrou-lhe afeto e disse-lhe: Uma coisa te falta ainda. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e receberás um tesouro celeste. Vem depois e segue-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Queridos fiéis, queridas almas, nós celebramos hoje a festa de São Gabriel da Virgem Dolorosa. Quando o ano é bissexto, o dia dele é dia 28. E quando o ano não é bissexto, o dia dele é dia 27 de fevereiro. Este santo foi dos Servitas e ele foi um grande devoto de Nossa Senhora. Não é à toa e em vão que ele leva o nome de Nossa Senhora das Dores, porque de fato foram as considerações das dores de Maria Santíssima que o santificou. Tanto que a oração de hoje vai dizer: ó Deus, que vos dignaste infundir no bem-aventurado Gabriel a ardente devoção das dores da vossa Mãe Santíssima, e por intermédio dela elevá-lo à glorificação da santidade e dos milagres, concedei-nos por sua intercessão e exemplo a graça de nos associarmos de tal modo às lágrimas de Maria, que mereçamos ser salvos por sua maternal proteção. Como ele era devoto de Nossa Senhora, então para honrá-lo vamos falar dela. Creio que ele ficará mais feliz e um dia para honrá-la a gente fala dele em outra ocasião. Mas para honrá-la, vamos falar então dela mesmo. E considerando que já havíamos falado da oração, da nossa quaresma, da penitência, então vamos observar Maria Santíssima, mais em suas dores e lágrimas e sofrimentos no Calvário, para que possamos, neste tempo quaresmal, enriquecer nossa alma com a devoção a Maria Santíssima Nossa Senhora. Graças a Deus todos nós somos católicos. E quando nós dizemos isso, já está incluído tudo o que isso quer dizer. Nós sabemos quem é Nossa Senhora, nós sabemos quem é Nosso Senhor, nós sabemos quem são os santos, mas só que tem alguns, como Nossa Senhora, que nós sempre falamos, mas nós nunca sabemos muito bem, porque nós nunca conhecemos perfeitamente o que quer dizer Nossa Senhora para nós, porque se nós o conhecêssemos, nós seríamos diferentes. Acontece com o nosso Senhor algo semelhante. Pela fé nós conhecemos Deus nosso Senhor, a fé nos dá um conhecimento perfeito de Deus. Agora, poderíamos dizer, mas sim, o conhecimento perfeito de Deus nosso Senhor nos devia fazer perfeitos. Sim, aí é o Evangelho de hoje. Tem coisas que o conhecimento de Deus nos impele à perfeição, mas é como esse jovem que, querendo seguir Nosso Senhor lhe fez prova de catecismo, hein? Observa os mandamentos, citou alguns mandamentos da lei de Deus, e o que esse rapaz disse? Senhor, eu faço isso desde a minha juventude. Prestem atenção. Então, aquele rapaz era um homem que sabia a doutrina e observava a doutrina. Mas, se ele conhecesse melhor a Nosso Senhor, quando Nosso Senhor disse assim, quando Nosso Senhor ouviu que ele disse que desde a juventude ele fazia essas coisas, Nosso Senhor o amou. Sabe por quê? Porque aquele homem disse a verdade. Nosso Senhor sabia, porque Nosso Senhor é Deus, sabia
que ele, de fato, desde a sua juventude, sabia os mandamentos e os observava. Mas Nosso Senhor vai dizer: meu filho, falta uma só coisa. Uma só. Que você pegue os seus bens, venda, dê aos pobres e me siga. Outro evangelista vai dizer que este homem era rico, era um jovem e rico, e ele ficou triste e não seguiu Nosso Senhor. Por que ele fez um desatino desse? Porque ele não conhecia perfeitamente o que queria dizer ter sido olhado por Nosso Senhor ter amado, diz o Evangelho. Nosso Senhor olhou, o amou e disse: uma coisa te falta, vende e segue-me. Porque conhecer Nosso Senhor é sublime, mas vai dizer o apóstolo Santiago, o diabo também conhece e treme. E é verdade, o diabo sabe muito bem quem é Deus e muito bem quem é Nossa Senhora. Ele conhece muito bem e ele treme. Mas só que tem uma coisa que é muito mais sublime do que conhecer, é seguir. E o diabo não segue nem a Deus e nem a Maria Santíssima. Se ele seguisse, ele não seria diabo. E é o grande problema dos devotos de Nossa Senhora, porque nós a conhecemos, mas nós não a seguimos. É o mesmo drama de todo católico. Nós conhecemos Nosso Senhor, mas nós não o seguimos. Se Nosso Senhor olhasse para nossas almas, Ele não ia dizer para nós que falta só uma coisa. Para algumas, talvez, mas para nós Ele ia passar a dizer a metade de um dia uma lista de coisas que faltam. Mas Nosso Senhor nos olhou e nos amou, porque se nós não fôssemos amados por Deus, nós não estaríamos aqui. Isso é uma coisa realmente indiscutível, porque é evidente o amor de Deus. Não digo que os que não estão servindo a Deus, Deus não os ama, mas eles têm resistido ao amor de Deus. Mas, se aqui estamos, em algo correspondemos, mas se nós ainda não chegamos à perfeição, é porque falta corresponder muitas coisas a este amor de Deus. O maior amor de Deus para conosco foi ter dado o seu Filho na cruz e morrido por nós. Mas como isso não bastara, e isso é o mais sublime e não precisara nada mais, Deus Nosso Senhor quis dar a sua mãe para nós. Mas, queridas almas, sabe por que dizer que Deus deu sua mãe para nós não quer dizer muita coisa? Porque hoje nós não sabemos o que é uma mãe. Nós não sabemos. Então, falar Deus deu sua mãe vai entrar por aqui, vai sair por aqui, porque o nome mãe, para um homem rebelde, para um homem que busca liberdade, para um homem que não sabe obedecer nada, não quer dizer nada. E quando quer dizer alguma coisa, o nome mãe quer dizer algo negativo. Se nós disséssemos que Deus nos deu uma rainha para nos reger, pior, porque nós nascemos numa república, a rainha é tida como uma mulher burguesa que vivia rolando em ouro, e isso é mentira, elas não eram assim, algumas sim, outras não. Mas só que nós temos um ranço de ver uma coroa e por isso dizer que é uma rainha não quer dizer nada. Então o que nós podemos olhar Nossa Senhora? Pelo menos como Mãe de Deus, porque essa é a sua maior dignidade e esse é o maior título. E se nós conhecemos a Deus pela fé, então nós sabemos que ela tem um senhorio sobre nós, porque ela é Mãe de Deus. Ao seu Filho foi dado que todo joelho se dobre no céu, no inferno, nos abismos, onde for, na terra. E então a sua mãe tem um senhorio sobre tudo, que seu filho também tem um senhorio, porque ele conquistou e deu o seu reino para a sua mãe. Então que seja pelo menos como nossa rainha, como Nossa Senhora, como nós chamamos neste país, reconhecê-la. Mas só que aí também tem um problema. Nós fugimos do senhorio de Deus, quanto mais do senhorio de Maria Santíssima. Aí nós entendemos por que, por muitos terços que se reze, por escapulários todos que tiverem que penduramos no pescoço, ainda pesa sobre nós a mão de Deus, porque ainda falta aquela única coisa. E talvez para nós a única coisa, e a mais importante, é saber o que é o amor de mãe de Maria Santíssima, e aí ser bons filhos dela, que por mais devotos que nós sejamos, infelizmente nós não somos os filhos bons, e quem diz isso é o confessionário onde nós nos ajoelhamos. Então vamos considerar o porquê nós devemos, uma razão a mais, que a vontade de Deus é que todos nós sejamos devotos de sua mãe,
mas vamos considerar um aspecto doloroso de tudo isso. E o aspecto mais cruel na vida de Nossa Senhora, um dos mais, eu diria, me atrevo a dizer, é justamente este fato de ter adotado a nós, porque nós a fazemos sofrer demasiado, em extremo. E para isso vamos ter que olhar Nossa Senhora das Dores, já que estamos na Quaresma. Nosso Senhor é seu filho de sangue, nasceu do seu útero. Nossa Senhora deu à luz a Nosso Senhor, por isso ele pode dizer que ele é carne de Maria Santíssima e ossos de Maria Santíssima. É o único que pode dizer isso, porque ele é o único que nasceu daquela carne imaculada, que foi alimentado com aquele leite virginal, único. E isso aconteceu por obra do Espírito Santo. Mas Nosso Senhor é tão filho de Maria Santíssima que ele nunca lhe deu o menor trabalho, nunca. A começar pelo parto sem dor, e a senhora sabe como mães, e nós sabemos só porque assim as senhoras nos dizem, que as dores de gestação de parto é uma coisa muito cruel, é muito difícil, e é um castigo de Deus posto para que entre dores dessem a luz aos filhos. Mas aquele filho não é filho do pecado, é filho de Deus. Por isso Nossa Senhora teve uma gestação perfeita, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma dor, sem ficar aí verde e enjoada pelos cantos, nada dessas coisas. Tudo isso foi o pecado que faz as senhoras sofrerem, até os chutes que levam das crianças. Pequenos inconscientes já chutam a sua mãe. Seguramente o menino Jesus fazia umas carícias para sua mãe dormir em paz, porque ela levava nada mais que aquele que os céus não podem conter, era um sacrário. E ela nunca, jamais foi inimiga de Deus, porque ela não tem o menor pecado. Então Deus estava no seu trono, bem estofado, bem tratado, bem acariciado, que era o coração de Maria e o útero, onde ele ficou 9 meses. Mas, no Calvário, Nossa Senhora vai sofrer muitíssimo, porque ela vai ver o que? A inocência que ela deu à luz, ser maltratada, ser incompreendida, ser tratada com ingratidão, porque aqueles que gritavam crucifica, eram aqueles que ele fez milagres, leprosos que ele limpou, cegos que estão vendo ele graças a ele ter curado, surdos que ouviram a sua voz e ouvindo a sua voz ficaram curados também, e esta gente que vai gritar crucifica-o. Os sacerdotes do templo, que o Altíssimo tinha dado a vocação de nascer na tribo de Levi, os sacerdotes do Antigo Testamento, são eles que vão maquinar a crucifixão de Nosso Senhor. E Nossa Senhora, como a rainha de todo o clero, vai ver que Deus eternamente os predestinou àquela tribo para servir a Deus com sacrifícios, e serão aqueles mesmos que vão devorar Deus, Nosso Senhor, como onças famintas. E aquele povo que Deus criou, enriqueceu, fez tantos favores, que era o povo do Antigo Testamento, os judeus, que hoje são povo da ira de Deus, e outrora era das suas carícias, vão ser aqueles que vão dar morte ao Deus que eles serviram por 4.000 anos. E Maria Santíssima, e o seu coração dilacerado. Isso por parte de Deus, da inocência do seu filho e da ingratidão dos seus. Agora é aquela gente ingrata, bem abastecida por Deus de graças e ingrata por sua parte, que ela vai adotar como filho. E isso daqui é dores cruéis para o coração de Maria, porque nós vamos ter os inimigos de Deus, que Deus vai fazer seus filhos, e somos nós pecadores, principalmente nós vindos da gentilidade, dos pagãos, idólatras, que Nossa Senhora vai nos adotar, e nós vamos ser seus filhos adotivos, mas muito queridos, e nós vamos ser os seus filhos, que vamos maltratar o nosso irmão, vamos judiar de Nosso Senhor, e Nossa Senhora vai estar ali, chorando porque nós judiamos o seu Filho Santíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, e por outro lado, vendo que nós precisamos do seu auxílio, porque se nós não somos auxiliados por ela, a mão de Deus realmente justiceira já teria nos esmagado há muito tempo, merecidamente, e por outro lado, ela intercede por nós, e nós abusamos de suas graças para usar, para ofender a Deus, seu Filho, nosso Senhor. Esta é a dor de Maria Santíssima. Esta é uma dor contínua do coração de Nossa Senhora, que eu lhes dizia e repito, talvez nos falta isso
ter presente isso, porque não é romantismo, é uma realidade e para sermos melhores. O clero, se tivesse presente que somos chamados por Deus, mas nós não ficamos em pé sem o auxílio de Maria Santíssima, seríamos mais devotos de Maria Santíssima? Os religiosos, se soubessem a dita que tem de estar na casa de Deus e servir a Deus somente, exclusivamente, não seriam tíbios, seriam fervorosos, porque estão na casa de Deus e quem mantém a casa de Deus aberta e sempre limpa e servida? Maria Santíssima. Ela foi a primeira casa de Deus nessa terra, seu útero, seu coração. E se os fiéis soubessem a dita de ter semelhante mãe, nós não andaríamos mendigando a atenção de ninguém nesta vida, a atenção de nenhum pecado e mendigando as portas do inferno nenhum prazer, porque tudo isso são falácias e mentiras que nos levam à ruína e estaríamos sempre aos pés de Maria Santíssima, porque só ela tem aquele que pode saciar as nossas almas, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E por que então nós não estamos assim? Porque nós não, repito, se falamos que é nossa mãe, nós somos seus filhos rebeldes. Se nós dizemos que ela é Nossa Senhora, nós somos os subversivos revolucionários do reino de Deus, querendo uma república da independência e da liberdade contra as leis de Deus. Então, seja pelo menos o que resta e nos impele a nossa fé, ela é mãe de Deus. E a ela nós devemos nos prostrar e honrá-la com nossa devoção, e é por causa da devoção a Nossa Senhora que nós ainda temos esperança de salvação. Talvez já esgotamos a paciência de Deus, por assim dizer, mas mãe, a senhora sabe as que são, as mães não se cansam com seus filhos rebeldes, e graças à rebeldia, muitas vezes, dos seus filhos, eles têm uma atenção especial. E Nossa Senhora não é diferente, hein? Nossa Senhora é diferente. Não digo que sejamos rebeldes para ser mais atendidos por Maria Santíssima, seria um absurdo, porque nossa rebeldia ofende. Mas sejamos devotos de Maria Santíssima para sermos menos rebeldes e para que assim, sendo menos rebeldes, nosso Senhor reine em nossas almas, porque a perfeição do católico consiste em ser um filho de Maria, como nosso Senhor foi. Nascer do seu útero, manter-se do seu leite, e como nós conseguimos isso? Na Santíssima Eucaristia, porque a carne que nós comemos foi alimentada com aquele leite virginal. Por isso a Imaculada Virgem Santíssima está muito unida à devoção ao Santíssimo, e hoje os senhores comungarão. Então peçamos a ela essa graça, porque ali ela nos mantém como filhos, porque ela que nos pôs esta mesa, onde o Cordeiro imolado se fez nosso alimento para a salvação das nossas almas. Agora, como podemos levar a cabo essa consideração de Maria Santíssima ser Nossa Senhora? E sermos vassalos seus, fiéis vassalos. Primeiro, a parte externa. Nós temos suas imagens, honrá-lo. E num dia da semana dedicado a Maria Santíssima, é o sábado. A Igreja e a Piedade Católica dedica todos os sábados do ano para honrar Maria Santíssima. Nesse dia, se nós somos seus filhos fiéis, deveríamos rezar algo a mais. Talvez aquele terço rezado, caminhando por todos os cantos, bom, que siga rezando como puder, mas no dia de sábado seja diante da sua imagem, pelo menos uma dezena. Colocar uma flor que não seja de plástico, porque estas não morrem, seja uma flor colhida diligentemente num jardim por aí, não roubado, obviamente, não se dá nada roubado para Nossa Senhora, comprado com aquele sacrifício de alguma abstinência feita durante a semana e colocar aos seus pés. Uma vela ou uma lamparina cuja diligência devota vai manter acesa no dia de sábado, é um culto externo. Ou fazer algumas prostrações e genuflexões ao dizer Ave Maria quando rezamos o terço, pode fazer isso uma dezena, obviamente dentro do quarto com a porta fechada para não chamar a atenção, e fazer isso só diante de semelhante senhora para agradá-la. E temos tantas práticas exteriores que nós podemos fazer. Agora, uma mais importante, que não vai contra essas, mas supõe, as aperfeiçoa, é ser escravo de Maria Santíssima. Aí nós temos o Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís de Montfort, que as pessoas precisam ler esse livro. Um devoto de Maria lê esse livro todos os anos. Não existe obra mais perfeita do que esta na teologia da Mariologia até o presente, que explique a devoção à Nossa Senhora com semelhante perfeição. Por isso seja São Luís bendito no reino dos céus por semelhante obra.
E é uma coisa impressionante porque não é uma teoria. Quem escreveu, viveu. E aí nós temos uma graça a mais do que ler um livro de um teólogo que nunca se ajoelhou aos pés de uma imagem de Maria Santíssima. São Luís de Montfort respirava o ar Maria Santíssima e talvez não parava de pensar nela nem dormindo. Por isso ele teve semelhante dita. E sermos seus escravos, talvez todos já fizemos a consagração, mas nós fizemos há 10, 15, 20 anos atrás e nós nunca renovamos. E se nós nunca renovamos é porque nós não levamos a sério. E o santo manda renovar todos os anos, com as práticas das 3 semanas, talvez é o momento de renovar. E lembrar que o espírito da escravidão, lembro aos senhores, é o espírito que vai realçar, que vai limpar o que o nome mãe não quer dizer muito por causa de nossas rebeldias, e o nome senhora e rainha não quer dizer muita coisa por causa do nosso espírito republicano maligno. Então, ser escravo de Maria Santíssima nos fará sermos seus filhos fiéis e vamos enxergar nela nossa mãe de verdade, e como nossa mãe de verdade, a nossa rainha celestial, aí tudo se resolve. Aí nós temos garantido a fidelidade dos fiéis filhos de Maria, porque são fiéis filhos de Deus. Então, pensando nessas práticas, cada um na presença de Deus, examine como anda a sua devoção a Maria Santíssima. E aqui eu não vou dizer questão de quantidade, mas sim a intensidade e a qualidade de nossa devoção, e a medida disso será o fervor das nossas almas. Se nós temos uma qualidade de devoção alta, a nossa alma estará em fervor. E se a nossa qualidade é somente exterior e muito frágil e superficial, a nossa alma vai estar gélida como um congelador. E aí, cada um põe no termômetro da fé em suas almas, analisa a temperatura, e se estiver baixa, vamos ao coração de Maria, porque ele arde em chamas de amor a Deus, para derreter este gelo de nossas almas diante das verdades eternas, dos bens do céu, do amor a Deus em definitiva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.